Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou melhor agora. Que bom. Mesmo obrigada. porque, gente, não é simplesmente passar qualquer veneno para acabar com essas pragas urbanas, porque a gente pode trazer um desequilíbrio grande também, né? Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade quando a gente fala em formiga, por exemplo, né? Porque a gente, quando vê uma formiguinha em cima da pia, né? A gente logo surta, né? Quer matar aquela formiguinha. Então, pega uma produto, latinha... E isso é a pior coisa que você pode fazer para controle de formiga. Porque a formiga ela tem um hábito muito diferente. Se fosse uma barata, eu até concordo. Tudo bem. Mas a formiga não. É um inseto organizado socialmente. Então, como ele é organizado socialmente, ele tem diretrizes. Então, se você aplica um inseticida nas formigas, que é um percentual muito pequeno que sai do formigueiro, você manda um recado para o formigueiro que tem uma coisa ruim acontecendo. E as formigas dão um tempo. Elas dão um tempo, se escondem e o pior do que tudo, elas se subdividem, que elas entendem aquilo como um perigo muito grande. Então, para elas voltarem a sobreviver, elas se dividem em grupos e vão cada uma para um esconderijo diferente. Então, o reverso da medalha, ela começa a estimular, isso aqui estimula o crescimento da formiga ao invés de diminuir. Quer dizer, o formigueiro que era único se transforma em vários subformigueiros. Exato. E cada um começa a ter uma população ainda maior de formigas, né? Exato. Ele se fraciona e dinamiza a população, né? Isso é ruim, porque você aumenta o problema ao invés de diminuir. Você passa a ter uma infestação muito maior de formigas na sua casa. E começa a espalhar pela casa toda. Vai para o banheiro, vai para os quartos, vai para áreas onde normalmente não iriam. E não é só a área, gente, que tem restinhos de comida, como a gente imagina, né? Porque atrás de geladeira, gordurinha, tanta coisa a formiga gosta de comer. A formiga come até, eu vou falar uma coisa desagradável, já passou o almoço, mas algumas pessoas gostam de manter aquela caixinha, aquela latinha com tampinha no banheiro para estocar papel higiênico usado. Elas adoram papel higiênico. Mas, gente, as fezes, na verdade... Tem resíduo alimentar. Você acha que a formiga fala, cocô, eu não vou comer cocô? Não tem isso. Você tem que descartar o papel higiênico usado no vaso. Não tem risco de entupir, isso aí é bobagem. Tem que comprar um papel higiênico. Claro, você não vai jogar papel jornal, né? Nem absorvente no vaso, isso aí entope. Mas mesmo absorvente. Pega o absorvente, enrola, põe num saquinho, amarra bem e aí joga no lixo. Exatamente. Tem gente que enrola no papel higiênico, mas, gente, a formiguinha vai. A formiguinha entra e aquilo tem material, o sangue, formiga adora sangue. É muito fácil você, em laboratório, eu fiz muito disso, capturar formiga com placas com sangue. E em hospitais é um problema sério, porque ela procura os pacientes que estão com feridas expostas. A infecção e ela vai hospitalar consumindo. se começa justamente disso, né? A formiga é uma grande responsável de infecção hospitalar. Mesmo porque, gente, vamos dizer, eu estou com uma feridinha e estou internada. A gente nem percebe. Ela vai lá, passa pela área. Nem sente. Nem sente. Ela entra pela tomada, anda por todo o hospital. Você fala assim, mas eu vejo o hospital é limpo. Anda pela tubulação, gente. Exatamente. Ela entra pela tomada, sai lá onde ela quiser, no centro cirúrgico. E ali passa a contaminar tudo, né? Na boa. E a gente acha que visualmente o hospital tá limpo, né? Quem entra no hospital e não percebe a movimentação da formiga, realmente acha que o hospital tá limpo. Tem só uma formiguinha ali, uma bobagem. Uma formiguinha, nosso carinho também vem. Agora, essa formiguinha, você imagina o transtorno que pode trazer, né? Quando eu fiz a pesquisa de mestrado, 70% das minhas amostras estavam contaminadas com bactérias variáveis, né? Eu pesquisei só as bactérias que podem viver no intestino, que são desprezadas quando você libera conteúdo fecal no ambiente, né? Eu só procurei essas porque o meu foco foi áreas de alimento. Só dessas você já encontrou um monte. Imagina se você abrisse o leque. Nossa, aí eu não ia sair do laboratório. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente faz dedetização em casa, já que você disse que alguns produtos, não estou dizendo essa marca, gente, mas produtos assim, inseticidas, eles podem, ao invés de ajudar a atrapalhar, a dedetização também pode fazer isso? Porque parte do mesmo pressuposto. Não necessariamente, depende do método que for usado. Por exemplo, para controle de formiga,
o profissional ele tem que saber fazer esse controle Com o produto com certo. o produto certo, que não vai ser esse, tá? Mas aí normalmente a gente faz não só para formiga, né? Eu faço para formiga, para barata. Sim. A gente pega um pacote para acabar com as pragas urbanas, né? Mas tem Dá até hoje coceira na gente. Por que dá coceira quando a gente fala desses bichos? não sei. Não sei. Coisa psicológica. Psicológico. Que nem medo de barata, né? Eu não tenho medo de barata. É um bicho Você tem? pequenininho. Como pode um bichinho desse? Vocês são Mas pequenininhos. solta uma barata daquela maior no ambiente pra você ver o que vai ter de mulher e homem subindo na mesa. Barata voadora, então. Nossa, aquelas cascudinhas. Ela assusta. Assusta Ela muita assusta. gente, né? Assusta. Quer dizer, a detetização pode não piorar, não agravar o caso, se for bem feita, né? Tem que ser feita com critério. E o cliente, ele tem que sempre ter uma noção de quais são os processos preventivos que ele tem que usar. Faz parte do trabalho do profissional orientar o cliente. Não é só chegar lá e sair borrifando coisas do ambiente. Ele tem que orientar como o cliente tem que se comportar em relação às pragas. Se ele observar alguma coisa inadequada que vai favorecer a presença das pragas, ele deve Orientar a família, e né? dar um toque como isso tem que funcionar. Gente, coisas básicas como o cesto de papel higiênico que você acabou de falar. É uma coisa muito básica e que a gente vê todos os dias se repetindo. Aí eu sei que tem mãe que deve estar assistindo a gente e fala assim, mas é impossível, entope os canos. Gente, você tem que ensinar o filho a usar a quantidade certa de papel higiênico. Se usar a quantidade certa e dobradinho da forma correta, não entope. Agora, se está acostumado a pegar a mão, roda assim 10 vezes para limpar o bumbum, aí vai entupir mesmo, né? Não, mas é interessante porque o papel higiênico ele foi feito para dissolver. O material fecal que está ali, ele é muito mais propenso a entupir, dependendo do formato, papel, né? do que o próprio papel. Isso é a própria Sabesp que orienta a gente. Eu não estou falando isso para você, eu mas jogo eu no primeiro vaso sanitário fui porque na Sabesp para confirmar isso. Não tem problema nenhum. E se você ficar de olho, gente, você vê as formiguinhas em fileirinha no seu banheiro. É porque elas vão comer resto de pele, porque na hora que você está tomando banho, você se esfrega, passa a bucha e tal. Então, muita pele cai no box e fica ali nos cantinhos. Elas vão lá, você corta a unha, cutícula, põe assim no teu criado mudo, formiga vai lá e come. Escova os dentes e não aí fala que mãe é chata, não passa a mão para tirar os resíduos, vai formiga comer o resto do alimento. Vai formiga comer. Então, mas ela não precisa, a infestação não precisa chegar nesse limite. Se você tiver sempre uma ideia de como fazer para controlar ela mecanicamente, não tem necessidade de chegar a esse ponto. Em relação à formiga, quer dizer, fora o papel higiênico, o que mais a gente tem que mudar nos hábitos para que a gente consiga deixá-las longe, assim, mais longe possível? Formiga é um bicho, como ele é muito pequenininho, ele vive dentro da nossa casa. Então, na cozinha, principalmente cozinha é o foco maior. Cozinha e o umbral da porta, né? Vai, com o tempo, a umidade vai descolando. Ou então solta um pouquinho do rejunte. Do rejunte, né? E aí, a formiga entra ali. Os ninhos são muito pequenos. Então ela entra e fica tudo estrelado assim, começa a aparecer um monte de ninhos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter sempre em casa uma seringuinha dessa. Tá. E aí você fazer uma mistura em partes iguais de água e detergente. Porque o detergente, não só a água, né? Porque o detergente, ele quebra a gordura, como ele quebra a gordura quando a gente lava o prato, o inseto também tem gordura no corpo. E ele quebra essa gordura e deixa o inseto enfraquecido, fragilizado. E aí ele vai para o formigueiro e aí também... ele entra, ele absorve um pouco disso e joga dentro das frestinhas. E aí ele tem que vedar aquela frestinha. Fecho com... Pode ser cimento branco, pode ser sacola especial, pode ser... O que você achar, até sabão em pasta serve. Que eu faço uma pastinha dura, né? Mais sequinha, quando ele seca, o sabão fecha, né? Até isso serve, não tem problema. E aí você fica livre do problema. Só que você tem que estar sempre acompanhando. Você não pode deixar de vez em quando. Proliferar, né? É como a dengue. Mas sabe o que eu acho engraçado? Antigamente estava frio e não tinha formiga. Hoje em dia, na minha casa, não, hoje está um calor danado, tudo bem. Mas há umas semanas atrás, está um frio lascado e as formigas estavam aparecendo. Eu ainda fiquei olhando, falei para mim, né, trabalhando em casa. Helena, antigamente as formigas no inverno não saíam. Até
elas estão meio loucas, estão saindo na época errada? É porque o inverno, ele não está fixo, o inverno, né? Até elas estão ficando com... E elas vão conforme irregular, a onda, né? Conforme a onda, conforme a necessidade alimentar. Mas o nosso inverno foi muito sem significado. Foram poucos dias, nada, né? É muito frio. pouco. Então Verdade. é verão o tempo todo. Agora, já que é verão o tempo inteiro, a gente tem não só as formigas, mas as baratas que adoram o verão, né? Agora vai começar a época daquelas voadoras, né? Aquelas chatas, desagradáveis e que são essas daí. Então, essas baratas, eu trouxe a pequenininha porque trazer a grande é muito agressivo, né? Não, eu não tenho medo de barata, não. Ó. Essas daqui... Mas essas daí são as mais chatas de eliminar. E elas são muito rapidinhas, né? Muito. E elas proliferam muito rápido. Uma bolsa de ovos aí, tem algumas fêmeas aí. Você vê que ela tá aqui, com a bundinha grande. Gordinha, ó. Isso aí é uma bolsa de ovos. Chega a botar quantos ovos? Lá dentro deve ter até 48 filhotes por vez. Tem uma bebê aqui, ó. E os filhotes vão nascendo muito pequenininhos. Mas crescem rápido, né? Então, aquilo que eu falei sobre fresta se aplica para essas baratinhas também. Mas essas baratinhas também gostam de gordura de trás da geladeira, né? Gosto. Gente. Aí você fala, mas eu vou limpar atrás da geladeira, por dentro, onde tem um motor, a gordura? Então, mas aí você tem que fazer o seguinte... Você tem que procurar uma lanterna que você tenha uma luz ou amarela ou vermelha. Ou amarela ou vermelha? Por quê? Porque ela não vê a sua presença. A barata não vê a sua presença. Você apaga a luz, é um trabalho que você tem que fazer no fim do dia. E aí pega uma lanterna com uma luz vermelha ou amarela? Pode ser um cabo. E ela não vê a gente? Não. Ela não vê, tá escuro. Né? Mas escuro, e com a luz amarela ou vermelha, você ilumina, você enxerga, mas para ela não faz diferença. Que interessante. Não assusta ela. Porque a lanterna com a luz clara assusta, ela Claro, mas com esse comprimento de onda, não. Que interessante. Né? E aí o que acontece? Você consegue observar, principalmente se é à noite, por onde elas estão andando, saindo. E aí você vai usar uma coisa muito simples. O quê? Que é um aspirador de pó. Que pouca gente usa. Você falou em geladeira, né? E em áreas, assim, com grande quantidade de alimentos, isso acontece muito. Atrás de freezers e tal, fica uma quantidade muito grande de sujeira, de gordura. E as baratas ficam aglomeradas ali por causa do calor. Então, você pode usar um inseticida qualquer para dar uma agitada. Tem que ser um inseticida irritante, um inseticida que deixa elas agitadas. E aí você vem com o aspirador... E suga ela. E suga. Isso é um método, assim, super eficaz por uma razão muito simples. Nesse momento em que você irritou as baratas, você também irritou as fêmeas. Você também irritou as ninfas, as pequenas. Irritou que normalmente todas. Elas não saem. A fêmea, ela fica escondida lá dentro da fresta, até os filhotes saírem. Ela não sai, ela fica sem comer. Com esse inseticida você irrita de uma tal forma que ela sai. Aí você irrita, ela sai. Olha que certinho. Você irrita, ela sai e aí você cata com o aspirador. O aspirador é muito útil. Mas depois tem que retirar o saco do aspirador. Aí você pode, claro, aí você joga o mesmo inseticida dentro do saco do aspirador. Pra matar, gente. Senão ela você joga no lixo. É uma técnica, assim, até semi-profissional. Muito melhor. Profissionalmente, se faz isso. E normalmente a gente faz o quê? Joga o inseticida, escata um chinelo e sai correndo atrás delas com chinelo. Bom, 500 mil horas, e aí umas opção, que assustam, né? Mas é muito melhor o aspirador. Funciona mais rápido, muito bem. Né? Eficaz. Funciona bem. Temos algumas perguntas, vamos ver a primeira delas, olha, da Samira. Na minha casa, as baratas costumam sair pelo ralo do banheiro. O que devo fazer para impedir o acesso delas? Então, aí tem aquela plaquinha. Ou você troca o ralo, né? Por um ralo de abre e fecha. Ou, com licença, você coloca uma dessas plaquinhas aqui. Isso aqui é coisa comum no comércio. É uma plaquinha de borracha que quando você põe no chão,
Ela gruda, forma, né? ela forma uma espécie de um vácuo e ela gruda. E aí ela cobre essas áreas críticas, que geralmente é no quintal. É verdade, às no vezes banheiro. às vezes é um ralo quadrado que tem no quintal, que você precisa fechar, mas que não tem esse abre e tipo fecha, de abre e né? fecha. E aí você põe isso. E o tá? legal disso aqui, gente, é que não deixa passar aquele cheiro de esgoto também. Isso é uma boa colocação. Porque aquele cheiro de esgoto também é terrível, É chato, né? é desagradável. E parece que quando fica muito tempo sem chover, porque tem principalmente casas Sim, antigas, a sim. gente não tinha aquele tipo de... Fica um... Ai, não sei o nome, agora me fugiu o nome. Eu sei. Que tem aguinha, assim, para não entrar, pro gás Sei, não retornar. Então fica sei. só o cano aberto, então vem o Sei, cheiro de gás, né? concordo. Desse jeito, a gente trava. Nada de cheiro de esgoto, de que é gás, na verdade, né? Exatamente. Então, Samira, fecha o ralo ou trocando o ralo, como a Lúcia mostrou, ou então com essa plaquinha de borracha que é bem baratinha também. É baratinha, né? bem baratinha. Tem mais perguntas? Vamos ver mais uma? Mantenho minha casa limpa para que as baratas e formigas não apareçam, mas elas continuam aparecendo em bando. O que faço? Pergunta a Bárbara. Bom, a gente já falou algumas coisas, né? Ah, isso aqui é legal. Quer dizer, sei lá, Isso já é uma isca, vamos dizer, de mercado. É uma isca tóxica, não é uma coisa Mas posso caseira. usar? Pode, Posso, claro. né? Para formiga, claro. A gente, funciona muito bem. Quando vai usar, tira esse plastiquinho, gente. A formiguinha entra, cata um negócio desse, vai lá para dentro do formigueiro e mata todo mundo. Funciona mais ou menos assim. Né? Basicamente, simplesmente. Basicamente, funciona assim. Fala-se muito em colocar canela, cravo nas elas não gavetas. gostam, né? Tudo bem, mas isso tem uma vida muito curta. Eu tenho que ficar trocando, né? Você tem que estar toda hora colocando aquele saquinho com canela e cravo. Então, precisa ver se isso vale a pena. E parece que chega uma hora que elas acostumam. Principalmente formiga, parece que acostuma essas coisas que a gente porque coloca, né? perde o odor, né? aquele material se esvai e perde muito facilmente. Esse aqui é aquele para formiga que a gente Isso põe? é o produto Também químico também para formiga que você acha. É importante quando você... Isso aqui é um pincel atômico, né? Que você faz uma marcação quando você acha um ponto de formiga que você quer fechar. Ah, porque senão depois a gente esquece onde estava? A gente esquece. Ah, Né? boa ideia A gente sua. coloca, injetou ou achou o caminho, Faz uma você faz uma marcaçãozinha. marquinha. Aí depois você limpa com o paninho. É só para você ter uma orientação aonde você tem que colocar o material e fechar a fresta, né? Olha, com rato, porque rato é uma praga também terrível. E dizem que tem, eu não lembro quanto, acho que é 100 e tantos ratos por habitante em cada cidade. Falei, gente, se for assim, então o negócio está perdido. É tudo isso? Não, isso é uma coisa meio sensacionalista, É meio sabe? coisa de filme de terror. Na realidade, ninguém tem essa precisão. Acontece que há uma maior aglomeração de roedores onde você tem situações convidativas, onde o ambiente está favorável, onde as pessoas não cuidam do lixo, onde tem bastante abrigo, né? Em locais onde isso não existe, a tendência do rato aparecer é muito menor. Mas a nossa cidade de São Paulo é o paraíso para os ratos, né? O problema dos ratos em São Paulo nunca vai acabar, né? Você consegue amenizar a situação setorialmente. Então, região por região, quando você faz o saneamento, quando você cuida do lixo, faz o descarte adequado, mantém a área limpa, você consegue tratar a sua área. Mas você não consegue tratar a cidade inteira, ainda mais uma cidade como São Paulo. É complicado. Para se ver, já viu que aqui na Paulista tem um casal de urubus, né? Há muitos anos. Deram cria, ficaram 3, o outro filho já saiu. E aí a gente fica, mas, gente, o que esses bichos comem aqui? Ué, com a quantidade de rato, quantidade de lixo, quantidade de coisa que a gente tem. Lógico. Não é? É fácil. É engraçado como o urubu é um animal cada vez mais presente nas cidades, justamente por causa disso. Porque o brasileiro, ele não tem noção, né, dessa questão de lixo, de como isso é importante, o trabalho individual. Ele fala, isso é problema da prefeitura. Claro que a prefeitura é responsável. Mas será que eu faço a minha parte? Mas cada um tem que fazer a sua parte, senão
E o que diga a dengue, né? É verdade. A 500 mil casos, gente, no estado de São Paulo. Porque as pessoas não se conscientizam. O que é um vasinho com um pratinho? Não sou eu que vou matar ninguém. Você sabe que eu não entendo uma coisa. Como é que uma pessoa aprende a usar um smartphone com tanta facilidade, com tanta tecnologia, aquelas coisas que irritam a gente, e não sabe cuidar da dengue? Então, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Acontece com você, que é minha vizinha, mas comigo não. Imagine, eu pus lá um salzinho que eu ouvi dizer que o sal, se eu ponho no pratinho lá da plantinha, o sal não vai deixar proliferar e ó, deixa pra lá, né? Não tem, isso é incoerente, sabe? 500 mil casos é incoerente. Quantas pessoas morrem? São Paulo. Então, e mortes que a gente podia evitar, né? Poderia. E se dissesse que é uma coisa difícil, existe técnica, não, é uma coisa muito simples. Pois é. É 10 minutinhos por semana. Você vai lá no site da Fiocruz, tem toda a orientação, 10 minutinhos por semana, o que você tem que olhar? Olha isso. Não é tanta você olha coisa, aqui, né? 10 minutos por semana. Gente. E você consegue manejar dentro da sua casa. Olha, precisamos abaixar esses casos, viu? A Porque gente senão tinha que zerar, né? O verão vai então. ser uma coisa horrorosa esse ano, hein? Volta e aí a gente vai passar mais dicas com a Lúcia, gente. Então, já que a gente está falando também nesse problema de saúde pública que infelizmente continua sendo a dengue e que não tem como a gente viver ainda, gente, nessa situação como essa. Lúcia passa umas dicas, vão passar outras dicas também de pragas urbanas para a gente acabar com elas do jeito certo, querendo perguntar qualquer coisa realmente importante. Falando em pragas urbanas, a gente esquece, a gente lembra dos ratos, das baratas, das formigas, mas a gente esquece dos pombos. E aí muita gente vai falar assim, mas pombo não é praga urbana. A quantidade de doenças que um pombo pode passar pra gente é muito maior do que de barata e de formiga, né? Todo mundo fala, porque o histoplasma, criptococcus e tal, são fungos importantes que o toxoplasmose não, tá? A toxoplasmose não é transmitida pelo pombo. Mas existem um outro lado, que são os protozoários, os eumintos, os vermes, né? De uma forma geral. Então você tem a tênia, você tem o bicho geográfico, você tem o oxiúris, né? Então, todos esses agentes microscópicos, eles são passados pelo contato de locais onde o pombo deixou seus dejetos. Quer dizer, e o onde pombo isso é fez mais cocô comum? Na praia. Na praia. Né? Nos parquinhos infantis. Nos cada parquinhos. vez Então, piores, a criançada, as meninas, têm que usar uma bermudinha, uma roupa protetora, porque não pode ficar sentado e tomar cuidado para não pegar aquela areia e botar dentro da boca, porque aquela areia pode estar contaminada. Tem mãe que fala assim, a criança fala, tá machucando a sunguinha, tira, você é criança mesmo. Aí a criança fica com um bumbumzinho sentado em tudo quanto é canto na praia, ou se enterra. Não Quantas pode. vezes a gente vê? Pai enterrando o filho e fala, a areia é limpa. Gente, a areia não é limpa. Não tem nada de limpo, é sujo. A gente tem muito problema de contaminação de esgoto ainda nas praias. E fora os animais, e cachorros, e tudo que andam pela praia. E rato. E pomba. E vão disseminando essas parasitoides, né? Olha, aqui em São Paulo, antigamente, há uns anos atrás, a gente tinha um pardal. Pardalzinho. Tem ainda bastante, né? Mas agora as pombas superam qualquer pardal, né? Muito... você sabe que eu tenho observado que tem muita gente que está matando o pombo, né? E isso é um alerta para as pessoas, cuidado quando for fazer isso. Primeiro que não existe nenhum produto legalmente registrado para você eliminar pombo. No Brasil isso é proibido, né? Então, o que eles fazem? Usam qualquer coisa por aí. Esse qualquer coisa é um negócio chamado chumbinho, que já foi proibido, não é veneno de rato. Qual é o chumbinho? Então, o chumbinho, ele é usado como veneno de rato, mas ele não é. Ah, sim, mas era usado antigamente como veneno de rato. Alguém inventou, alguém descobriu. Mas não era pra usar disso? Nunca foi veneno. Nunca foi raticida. Eu achei que fosse. Não. Então servia para quê antigamente isso? Servia para agricultura, para determinadas pragas agrícolas. Era um produto restrito. Aí alguém descobriu que pegava aqueles grãozinhos, misturava com algum alimento, matava um rato. E matava muito rápido.
Só que mata a gente com a mesma rapidez. Ah, sim, já teve vários casos e não faz muito tempo que a gente soube de um deles. Todo dia tem caso de gente morrendo com chumbinho. É até proibida a venda, né? Proibida a venda, proibida a fabricação, mas, no entanto, ainda tem gente que tem acesso. Você pega, lá no nosso museu, a gente recebe crianças de várias classes sociais, né? Então, uma vez eu recebi um grupo de crianças da prefeitura, de uma escola da periferia da cidade. E aí eu perguntei para as crianças, vocês sabem o que é chumbinho? Ah, meu pai usa, minha mãe usa, todo mundo sabe. Gente, mas isso Né? devia Então, saber para não chegar perto, não porque a família está usando. Né? É a forma que determinadas pessoas de classes sociais usam para poder se livrar do problema, mas que se esquece que o buraco é mais embaixo. Cria um problema ainda maior, né? Cria um problema muito mais sério, porque aquela ilusão de que o rato morre rapidamente com o chumbinho, ele morre, mas ele sempre tem, o rato nunca é um animal sozinho, né? Ele sempre tem os observadores. E é verdade que sempre o rato mais velho que vai provar um alimento novo e todo mundo fica esperando ver se ele não morre. necessariamente o mais velho, mas o mais fraco, né? O mais inferior. E se aquele morre, todos os outros cheiram observam. E nunca vão comer aquele mesmo alimento? E observam pelo cheiro na boca do rato também. Se o rato vai, consome o alimento, volta, todos começam a cheirar a boca, o corpo. Muito, é verdade. Para poder identificar e saber que aquilo é seguro ou não. Então é uma ilusão, sabe? Você sabe que eu tenho um sítio e dependendo da época tem uma infestação de rato que é uma coisa de louco. E a MacGyver, nossa Maria Eugênia, uma vez ensinou a gente a fazer, eu faço sempre no sítio. Compra feijão comum. Você põe no liquidificador, mas não pode pôr a sua mão no feijão, você põe em luvas, você bate o feijão cru para dar umas trituradas, não põe a mão em nada, tudo com luva, põe num potinho e deixa lá. O feijão cru. O rato vai, come esse feijão, enche a pança dele. Aquele negócio dá uma quantidade de gases que ele morre porque para de funcionar os órgãos internos. E sabe o que funcionou? Eu acabei de diminuir os ratos do sítio com isso. O feijão cru é muito tóxico, né? Será que tu morre por isso? É tóxico para humanos também, para outros animais. Ah, então o rato pode levar na boca e jogar em outro canto? Pode. E matar outros animais também? Pode. Não sabia que era para outros bichos também. Aquilo é muito tóxico para mamíferos, muito tóxico. É uma coisa que eu não recomendo. Pode matar outros bichos? Pode, é uma coisa que eu não recomendo. Eu acho que se você tem um problema de roedor, você tem que ver por que esse problema está chegando. Normalmente... ou você está armazenando inadequadamente o seu alimento, o alimento que você dá para a criação, por exemplo, que geralmente ele vem atraído. Né? Ele vem atraído por isso, né? No meu sítio eles adoram maracujá. Eu já vi, porque é o tipo de rato de forro, né? É o rato silvestre. Agora precisa tomar muito cuidado, porque esses animais, pode ser até um camundonguinho silvestre, mas eles também têm muitas doenças. Então, casa de sítio, ela tem que ter barreiras, proteger muito a casa na porta de acesso. A gente tem tela em todas as janelas, embaixo da porta. E botar uma barreira bem forte, porque eles empurram, né? é uma coisinha assim, eles conseguem passar. Eles se espremem, né? Eles se espremem, eles conseguem passar. Eles têm uma flexibilidade nas costelas que permitem que eles consigam passar em qualquer abertura. Por isso que eles gostam de forno, que é quentinho também, né? Aquela parte de trás, os fornos antigos que tinham daquela manta, né? Tinha manta de insulação, exatamente. Eles adoravam aquilo, né? Exatamente, eles ficavam muito ali. Temos outras perguntas, vamos ver? Então a história do feijão a gente aprendemos hoje, que é melhor a gente deixar pra lá. Maria Regiane, estou com problemas de pulgas. Tenho um bebê de 6 anos que sofre com esse problema. Como posso combater essa praga? Bom, precisa ver aonde que estão as pulgas, né? Ela não fala se ela tem animal ou não. Se tem animal, tem que cuidar do animal. Se não tem animal, depende da casa. Se a casa tem o piso é taco, ou se é piso aberto, frio. Né? Se é taco, o taco é muito sujeito a reter
ovo e larva de pulga, porque é um processo longo. Até 1 ano aquele ovo pode ficar ali, ou aquela pupa pode ficar ali viável. Quer dizer, o cachorro entra, se tem cachorro, animal em casa, com a pulga bota o ovo cai, vai para dentro, dá aquela frestinha do piso e pode ficar por 1 ano, até que... Pode, vira larva. Ovos, né? Então, eu recomendo usar muito aspirador, aspirar muito a casa com muita frequência. E vedar aquelas aberturinhas, né? Vedar tudo que é abertura. E dentro dos armários, aí é só higienização, né? E aspirador também. Normalmente cede, a infestação não permanece durante muito tempo. A mesma coisa vale com carrapato? Carrapato geralmente ele fica em canis, né? E ele gosta de subir. Todo mundo acha que o carrapato gosta de ficar no chão. Né? Não, ele gosta de subir na estrutura do canil. Então, aí tem que usar inseticida mesmo, né? Retirar o animal e fazer a aplicação de inseticida adequado, carrapaticida, e aplicar na estrutura superior. Às vezes a gente anda pelas marginais Pinheiros e Tietê aqui de São Paulo, ou então quem mora em Alphaville, que tem o rio Tietê que passa ali, você vê capivaras, fala que bonitinha essas bichinhas. Só que elas também estão se tornando um grande problema para a cidade, né? É um rato também, né? Só um que rato grande. E que tem uma quantidade gigante de carrapatos. Outro dia eu estava em Alphaville, eu até tirei uma foto. Gente, a orelha da bichinha era tanto carrapato, tanto carrapato, tanto carrapato, que aí você fala... E aí, o que vai ser feito com isso? Porque aquele carrapato, olha, até arrepia, gente. Aquele carrapato cai daquele animal, fica no chão, fica na grama, fica no mato, vai passear com o cachorrinho. Maculosa, né? Passeia com o seu cachorrinho, que o carrapatinho sobe e não fica só no animal, vai pra gente também. Claro, claro que vai pra gente. E o carrapato é interessante porque ele tem muitas fases. A fase em que ele é mais perigoso é a fase em que ele é micuim. Que é uma fase intermediária, tipo uma larva, né? Então ele sobe e fica na folhagem. Então quando o hospedeiro passa, bate na forragem, naquela gruda, folhagem, né? Já gruda nele. Então o grande, vamos dizer, a atitude certa para você eliminar o problema é manter a área sempre muito limpa, sem mato, sem nada que possa facilitar a andança do carrapato. E cuidar bem dos canis. Quem tem canil em casa, observar isso muito bem, porque o problema quando começa a proliferar é ruim demais. Infesta, é perigoso rápido, né? demais. A febre maculosa está aí. Ela volta e meia, ela vai, volta. E isso é muito consequência disso, de animal solto. Não só capivara, mas animal solto. Sim. Nesse monte de terreno baldio que a gente tem em São Paulo, né? Áreas sem uso, mato cresce, ninguém toma providência, né? Aí a prefeitura e os proprietários dos terrenos têm que tomar providência. Sim, mas os proprietários também, porque quando a gente tem que culpar a prefeitura, a gente culpa a prefeitura. Claro. Agora, tem muito dono de terreno... O cara não pode largar aquilo desse jeito. Um mato, gente, que às vezes passa a altura da gente. Não pode. Não pode. Porque prejudica toda a vizinhança, o equilíbrio, né? Você tem direito de ter o que é seu, mas você tem que respeitar o direito alheio. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Chegou uma pergunta pra gente, eu não lembro agora o nome de quem era, sobre lagartixa. Se lagartixa é considerada uma praga urbana. Não. A lagartixa não é nada. Não, é um amor, né? É uma graça, é um bichinho super útil para você ter em casa. Porque ele vai comendo todos aqueles insetinhos, né? Que estão te incomodando, ela come. Então é um bichinho super inofensivo, não transmite doença nenhuma, não morde ninguém. E ele só é um bichinho recluso, né? Ele sai de noite, ele fica geralmente em volta de lâmpada, onde congregam vários insetos, né? Então ele fica lá para ficar se alimentando. Né? Só isso, mas é um animal super tranquilo. Não tem que matar a lagartixa. Não, por favor. Nem lagartixa, nem aranha, a não ser as aranhas peçonhentas, né? Aquela aranha papamosca é tão difícil da gente ver ultimamente, né? É, porque as pessoas têm pouco gramado, né? Mas só tem que cuidar com as aranhas armadeiras. Se começa a aparecer muita aranha de uma espécie que que o leigo não consegue identificar, coleta com maior cuidado, leva no Butantan
porque pode ser armadeira. A armadeira não é uma aranha tão grande, mas não é pequenininha, não. Mas ela tem aquela posição que ela fica nas pernas laterais, traseiras, digo. Com as patas assim. Para dar com as pernas dianteiras assim, pronta para dar o... Mas a gente tem uma noção muito errada sobre todos esses bichos, né? A gente ensina, se defender, né? A gente ensina os filhos a odiar inseto, a odiar aranha, né? E a gente não deve ter essa postura, porque se não fossem os insetos, a gente não tinha alimento na mesa. Então, verdade. São os insetos que fazem toda essa multiplicidade de variedade de alimentos, de plantas, de flores, que são importantes para a nossa vida. Então, viva os insetos. Agora, aqueles que podem nos trazer doença... É só a gente mantê-los distantes, né? E a culpa é nossa mesmo. Claro. Porque a gente que provoca isso. Desde os primórdios, quando a gente aprendeu a produzir lixo, porque a gente tinha excedente de alimento, a gente começou a alimentar esses bichos vêm acompanhando a gente. E aí, cada vez, eles estão mais próximos da casa da gente, Cada vez eles né? estão mais próximos. A gente vai criando ambientes cada vez mais propícios, porque a gente quer cada vez mais conforto, mais revestimento disso, daquilo. A coisa vai piorando, é natural. Desequilíbrio é ecossistema, né? Temos mais umas perguntas, vamos ver mais uma? Jorge Laranja, estou com problemas de traças nos armários, o que posso fazer? Bom, a traça, ela está relacionada com umidade, isso é fato. Você entra numa casa úmida, você entra, você sente aquele friozinho assim, você olha nos cantinhos das paredes e aqueles bichinhos grudados, né? Isso são as larvas das traças que estão passando por um processo de transformação. Então, o controle de traça é só mecânico. É só retirar. É só retirar manualmente ou com aspirador. E dentro dos armários, aquele desumidificador que você compra no supermercado, que você tira a tampinha, que tem sílica lá dentro, né? Então, a sílica absorve toda aquela umidade periódica. Não pode deixar aquela água lá dentro, né? A gente chega periodicamente, você joga fora, substitui, né? Mas é muito bom porque às vezes a pessoa mora num prédio que não pega muito sol ou numa área que só bate sol de manhã e às vezes os ambientes ficam frios mesmo. E o armário mais ainda, mais úmido, né? Então você usando isso ajuda bastante. Olha, vou passar para vocês um site que lá você tem mais milhares de informações. Agora, vamos lembrar, gente, não é só falar, nossa, quanta informação legal, é colocar em prática isso. Acima de tudo, pensar em como você cuida do lixo da sua casa. Porque o que a gente vê fora da porta da casa da gente depende do que acontece dentro da casa da gente. Da minha, da Lúcia, de todo mundo aqui, a sua de casa. Então, mas é só um papel de bala. Se todo brasileiro jogasse um papel de bala no chão, a gente teria uma cidade ainda pior do que está. Daqui a pouco a gente vem para a época das chuvas. E aí a gente vê as inundações e todo mundo acha que a culpa é da prefeitura. A culpa pode ser da prefeitura em algumas coisas, mas a maior parte das pessoas jogam sofá, jogam cadeira, colchão, tudo em córrego. Jogam lixo de qualquer jeito, bituca de cigarro. Depois você acha que as coisas não vão voltar para você de alguma forma, Lógico né? que volta. Tudo que aqui se faz, aqui se paga, não é isso? Gente, então a gente está colhendo o que foi plantado. Mas não fui eu, mas foi alguém lá para trás. Então a gente que tem que cuidar. Entra no site, que é o www.sopragas.com.br, sopragas.com.br, que lá você tem muitas informações também. Posso passar o telefone? Pode. É o 0 operadora 11 4330 6644. A Lúcia Schuller, claro que vota mais vezes, ela que é bióloga, mas a gente já tem muita lição de casa para colocar em prática. É mesmo. Quem sabe daqui uns meses você voltando, a gente fala que tudo melhorou. Deus queira, né? Deus queira, viu? Tô preocupada com essa dengue, que esse ano não vai ser fácil. Vamos falar da próxima vez sobre a dengue? Vamos. Aí a gente pega firme e só na dengue. Obrigada mais uma vez. Prazer sempre em ter lá aqui, viu? Obrigada, viu, Lúcia? Olha, gente, não dá pra brincar. E a gente sempre tá falando aqui no